na parte de quinta-feira. Porque criaste todas as coisas. Deus criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo, como diz em João capítulo 1, verso 14. Ali diz que o Verbo se fez carne. Jesus é o Verbo e habitou entre nós. E foi através deste Verbo, que é Jesus Cristo, que Deus, o Pai, criou todas as coisas. João capítulo 1, verso 2 e verso 3. Deixa muito claro de que o Verbo criou tudo. Leia comigo. João capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Muitos ainda duvidam disso e não consideram Jesus como Deus. Mas aqui está dizendo que Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador dos céus e da terra. Por isso aqui, em Apocalipse capítulo 4, abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 4, vamos ler o verso 7 até o verso 11. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo ser vivente semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro ser vivente o rosto como de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é digno da nossa adoração. Deus mostrou para João uma visão celestial, onde ele viu o trono de Deus, cercado por 24 tronos e cercado por 4 seres viventes, chamados querubins. E a proclamação feita aqui no capítulo 4, verso 11 é: Digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Deus é o Criador. Deus deu uma visão do Santíssimo a João. Deus deu uma visão do Santíssimo para Ezequiel. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1, verso 26. Leia comigo. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Ezequiel viu esse trono acima do firmamento. Isaías viu esse templo celestial em Isaías capítulo 6, verso 1. Aqui em Isaías capítulo 6, verso 1 em diante, diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. João viu Deus em visão no Santíssimo, cercado pelos 24 tronos e pelos 4 seres viventes. Ezequiel viu o trono de Deus também, cercado pelos anjos. Isaías também teve a visão do trono. Portanto, meu querido irmão, a cena de Isaías é impressionante. O templo estava cheio de fumaça e os umbrais das portas balançaram enquanto os serafins proclamavam que Deus é santo. Na visão de João, querubins fizeram o mesmo anúncio: Santo, Santo, Santo. As 4 criaturas viventes são chamadas de querubins. Cada um desses profetas viu uma cena deslumbrante da glória de Deus. Em seguida, nós vemos a reação do profeta. A reação de Isaías: ele reconheceu que era um homem de lábios impuros, Isaías 6,5. E no caso de João,
a Bíblia diz que João chorou. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, verso 4. Aqui João chorou. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Isaías se sentiu como um homem de lábios impuros. E João chorou ao ver a cena do Pai assentado no trono, com o livro selado com 7 selos, sem ter ninguém para abrir. Foi quando o ancião veio até ele e disse: não chore, João, verso 5, Apocalipse 5, 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Satanás acusa Deus de ser arbitrário, de ser egoísta, de ser severo. Mas tudo isso que Satanás acusa Deus, essa é uma descrição de Satanás mesmo. Ele é que é tudo isso. E ele lança sobre Deus aquilo que ele é. Mas Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Basta você ter uma visão do trono de Deus, como Isaías teve, como João teve, que você vai sentir o seu pecado, mas vai sentir também a misericórdia de Deus, o Cordeiro de Deus que morreu por você. Por isso Apocalipse 5,12 diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Queridos, quando você tem uma visão de Deus, você o ama. Você deseja estar sempre com Ele. Você se prostra diante dEle. Ele é o nosso Pai. Satanás acusa Deus de ser arbitrário, mas Satanás é que é arbitrário, egoísta e severo. Podemos ver o Pai Celestial refletido na vida de Jesus, uma vida cheia de amor e de bondade para com os pobres, para com as crianças, para com as viúvas. Jesus não podia ver alguém doente, ele curava o doente. Ele não podia ver alguém passando fome, ele dava de comer. Este é o nosso Deus, o Pai refletido na vida do Filho aqui na terra. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. A cruz de Cristo revela 2 verdades. Primeira, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Segunda verdade, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz poderemos ser salvos. Só em Jesus Cristo há salvação. Quando João testemunhou a cena extraordinária dos seres celestiais ao redor do trono, ele foi instruído a parar de chorar. Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Meu querido irmão, hoje Jesus está dizendo para você que está chorando, você que está sofrendo, você que está angustiado. Jesus está dizendo: não chore, filho. Não chore, querida filha. Eis aqui, eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou a raiz de Davi. Eu venci. E porque eu venci, você também vai vencer. Eu posso todas as coisas, Jesus diz. Eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Eu ressuscitarei aqueles que morreram. Jesus Cristo nos abençoa em vida, nos santifica em vida, e Jesus Cristo pode ressuscitar os mortos, dando para eles um corpo imortal, um corpo glorificado. São muitas as promessas de Deus para você, meu querido irmão. Jesus Cristo morreu e ascendeu ao céu para abrir caminho para você. Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Que santuário? O santuário celestial. Pelo sangue de Jesus Cristo, você entra no santuário celestial. Você entra na presença do Pai, na sala do trono, no Santíssimo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne dilacerada de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
abriu caminho para você ter acesso ao Santíssimo, à sala do trono. Diz aqui, verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse sacerdote na casa de Deus é Jesus, o seu e o meu sacerdote. E aqui diz o verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Chegue-se a Jesus, confesse a Ele os seus pecados, seja perdoado, seja purificado e seja batizado pelo Espírito Santo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é Jesus Cristo que prometeu. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, bendito seja Jesus Cristo, nosso Salvador, que pela sua morte abriu o nosso caminho para o céu. E hoje, através de Jesus Cristo, temos acesso à sala do trono, onde está o trono do nosso Pai, onde Jesus Cristo está intercedendo e também está julgando o seu povo. Que alegria termos Jesus Cristo como advogado e como juiz nosso. A ti louvamos, Pai amado, pela provisão feita para a nossa salvação. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo, para que ele habite em nós, fazendo-nos participantes da natureza divina, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.